Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia, ela é a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 25, e diz assim a palavra do Senhor: Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, diga comigo, justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era um homem justo e piedoso. Ele almejava que Israel fosse liberta. E diz a palavra que o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo, diz o verso 26, lhe havia revelado. O Espírito Santo é aquele que nos revela, que nos traz clareza, entendimento, discernimento. E o Espírito Santo havia revelado a Simeão que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. O Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria antes de ver o Espírito, ver o Cristo, o Filho de Deus. Eu vou ler apenas até aí. Depois leia todo o texto. Mas eu tenho algo a falar com você nesse dia de hoje. Abra bem os seus ouvidos e o seu coração. Eu quero te dar uma notícia. Sempre é bom recebermos notícias. A notícia que eu quero te dar é que o seu destino, ele não depende da situação que o país está vivendo, ele não depende das outras pessoas, mas o seu destino está ligado àquilo que Deus te prometeu, ou seja, aquilo que Deus falou que haveria de fazer na sua vida. Nós não estamos dependendo de pessoas, mas nós dependemos daquele que governa todas as coisas, daquele que tem o controle de tudo em suas mãos. É exatamente dele que nós dependemos. Simeão, ele não morreu antes que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo havia revelado para a sua vida. Será que você tem promessas de Deus para a sua vida? Como é que eu tenho as promessas de Deus para a minha vida quando eu ouço a palavra, andando, diz aqui a palavra, de forma justa, dedicada ao Senhor? Ao receber a palavra, eu trago a palavra para a minha vida, e essa palavra se torna uma promessa. Talvez você pudesse perguntar quando é que as promessas de Deus vão se cumprir, quando vai se realizar. Eu tenho uma resposta. A promessa de Deus vai se realizar na sua vida, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Ela vai acontecer na sua vida, ela vai se realizar na sua vida, ela virá com a alegria de Deus, ela virá trazendo paz ao seu coração,
trazendo tranquilidade. Mas o tempo pertence ao Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Nós servimos aquele que está no controle de todas as coisas. E Deus tem a sua forma de agir. Nem sempre é da forma que nós esperamos. Às vezes nós esperamos que o Senhor Jesus chegue até a nossa vida, sentado em um barquinho, remando no meio da tempestade, e o Senhor Jesus chega exatamente do outro lado, caminhando sobre as ondas. Então Deus tem a sua forma, e é exatamente por isso que o Senhor Jesus se apresenta com diversos nomes. Ele diz assim: eu sou a porta. Para aquele que precisa de algo sobrenatural na sua vida, Jesus diz assim: eu sou a porta. Mas ele diz também: eu sou o bom pastor. Para aqueles que estão desgarrados, distantes, perdidos, ele se apresenta como o bom pastor. Ele diz assim: eu sou o caminho. Para aquele que está distante, para aquele que está indo para um rumo que não deveria, Jesus diz assim: eu sou o caminho, sou também a verdade. Para aquele que está enganado, e ele diz assim: eu sou também a vida. A vida exatamente para quem já não tem mais alegria de viver. Quando vem ao Senhor Jesus, nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, quando chegar a plenitude dos tempos, o Senhor Jesus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele já tem determinado para você. Será que você tem fé o suficiente? Jesus tinha um discípulo muito amado chamado João. João era aquele homem que se assentava ao lado do Senhor e reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. Quanta intimidade João tinha com Jesus. Certamente na eternidade nós faremos isso, nos assentar ao lado do Senhor e reclinarmos a nossa cabeça, como João fazia. Acontece que o tempo se passou, João estava pregando o Evangelho, João foi preso, João já ficara velho, foi levado até a ilha de Patmos, uma pequena ilha com alguns quilômetros, muitas pedras, quase nenhuma vegetação, e João foi exilado até aquele lugar, já bem velhinho. Mas João não era o amigo de Jesus, João não era aquele que reclinava a cabeça no ombro do Senhor. Talvez alguém pudesse dizer: mas cadê as promessas de Deus para a sua vida? Até zombar, até ironizar: onde é que estão as promessas? Agora você está preso, condenado, até que na ilha de Patmos, nos diz as Escrituras, que o próprio Senhor se fez presente na vida de João, e diz as Escrituras que João ouviu a voz de Deus, e João sabia que era Deus que estava falando com ele, porque João tinha intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus,
nós sabemos discernir que é Deus que está falando conosco, que não somos nós mesmos, que não é o inimigo, mas é o próprio Deus que está falando conosco. Está no caderno de Apocalipse, no capítulo de número 1. Diz assim: João ouviu a voz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que esteve morto, mas reviveu novamente. Que privilégio João teve. Abraão era um homem que sabia ouvir a voz de Deus, e o desejo do coração de Abraão era ter filhos, descendentes. Uma das coisas mais preciosas, um dos maiores presentes da parte de Deus, é nós termos descendentes, saber que nós continuaremos, através da nossa semente, através dos nossos filhos, dos nossos netos e das próximas gerações. Que maravilha! E Abraão não tinha filho, mas Deus fez uma promessa a Abraão, e uma promessa ousada. Deus disse assim: Abraão, a sua descendência será tão grande como as estrelas no céu. Será que você pode contar quantas estrelas tem nos céus? E Abraão já ficara velho, mas às vezes Deus permite que o tempo passe. Alguns até desistem pelo meio do caminho. Onde está o Senhor que me fez a promessa que eu teria filhos? Até que as promessas do Senhor se cumpriram sobre a vida de Abraão. Velho, na casa dos 100 anos, a sua esposa idosa, estéril. Se tivesse nascido antes, que milagre teria. Mas Deus é especialista em fazer coisas sobrenaturais. Entenda isso. Muitas pessoas, no meio da caminhada, desistem, recuam, voltam atrás. Eu não sei se você está me ouvindo. Não consegue enxergar aquilo que Deus está falando, ou ouvir aquilo que Deus está falando, não consegue vislumbrar aquilo que Deus vai fazer, e o que Deus vai fazer, nós enxergamos pela fé, porque Hebreus 11 diz que a fé vem pelo ouvir, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas estou esperando. Quando algumas pessoas não conseguem ver pela fé, alguns voltam atrás, reclamam, colocam culpa nas pessoas, colocam culpa às vezes na igreja. Aprenda a não colocar culpa nas pessoas. Aprenda a não reclamar. Falei sobre reclamar esses dias. Clamar é pedir, reclamar é pedir muitas vezes. Quando você reclama, você está atraindo, ou quando você murmura, o problema do qual você murmura virá sobre a sua cabeça. Mas eu quero te falar que o seu destino
não depende das pessoas, o seu destino não está ligado à mão das pessoas, mas às mãos do Senhor. Aprenda, o nosso destino está ligado às mãos do Senhor. Muitos até se cansam. O profeta Elias, ele estava cansado, ele chegou a um nível de cansaço que ele até mesmo pediu a Deus a morte. Ele não se matou, entenda isso, mas ele pediu a Deus a morte. Preste atenção, nós servimos a um Deus infinitamente mais extraordinário do que o próprio desejo de perdermos a vida, porque o nosso Deus, Ele é todo vida. O que nos falta? Entendermos o amor desse Deus que se entregou na cruz, que derramou o seu sangue, para que eu e você fôssemos livres e libertos de toda e qualquer situação. Quantas vezes foi necessário que você tropeçasse? Quantas vezes Deus permitiu que você tropeçasse? Que ocorresse algumas coisas na sua vida, para que você entendesse que nós somos dependentes ou totalmente dependentes de Deus. E precisamos reconhecer que longe de Deus, nós estamos presos. Longe do Senhor nós estamos entristecidos, em situação complicada. Sabe por quê? Porque nos falta essa expectativa. E é muito triste uma pessoa que não tem expectativa, que não tem fé, que está aguardando as coisas acontecerem, sabendo, triste daquele que está esperando a morte, sem expectativa da salvação eterna, sem entendimento daquilo que Deus está fazendo. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, quando estava vivendo a situação de cativeiro. Aquelas pessoas não tinham expectativa, eles só sabiam trabalhar e se alimentar de forma ruim, e muitos deles se tornaram pessoas irresponsáveis. Deixaram a preguiça entrar nos seus corações, deixaram a murmuração entrar nos seus corações, deixaram a tristeza entrar na sua alma, e muitos deles já não sabiam mais louvar ao Senhor, não sabiam mais glorificar o nome do Senhor. Uma pessoa que deixa a tristeza entrar na sua alma, na sua vida, ela se torna uma pessoa irresponsável, ou seja, ela não responde por aquilo que ela faz. Existem pessoas irresponsáveis nos seus trabalhos, existem pessoas irresponsáveis na sua vida familiar,
ou seja, não responde, não tem noção daquilo que está acontecendo, se tornam pessoas apáticas, entristecidas. Mas não é isso, não é esse o projeto que Deus tem para nós. Jesus diz assim em João 10:10: eu vim para que você tenha uma vida, mas não uma vida qualquer, uma vida abundante. Precisamos trabalhar, dando o nosso melhor, precisamos estar com os nossos filhos, com os nossos amigos, dando o melhor da nossa vida, vivendo intensamente cada momento da nossa vida. Isso é viver a vida abundante, reconhecendo aquilo que Deus está fazendo. Não termos medo de sermos pessoas produtivas, alegres, felizes. Não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. E quando é que nós somos plenos e felizes? Quando nós reconhecemos que somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Um filho de Deus, ele sai de casa pela manhã alegre. As pessoas que ele encontra pela rua, que ele vê pela frente, ele trata com alegria, porque ele reconhece que ele é um filho. Um filho de Deus, uma filha de Deus usa a sua melhor roupa, usa os seus melhores talheres na hora do almoço, ou seja, vive intensamente cada momento da sua vida, não desperdiça o seu tempo, ou seja, vive com responsabilidade, respondendo pelo dom da vida e, sobretudo, confiante, talvez passando por momentos difíceis, mas confiante naquilo que é a promessa de Deus para a sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a colocar as mãos sobre o seu coração. Vamos orar juntos. Deus, nós te adoramos. Nós reconhecemos que o Senhor já fez o sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, nos ensinado. E que nesse dia de hoje, Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra, nós tenhamos a convicção daquilo